Bom, gente, para quem não acompanha a página e às vezes viu ali que a gente está ao vivo, apareceu do nada ali no teu feed, a gente vai fazer uma live. A gente tinha pensado em uma live que se chama Teologia na Pregação. A gente vai passar alguns pontos aqui básicos, né, que são introdutórios da pessoa que deseja pregar, né, ou ela tem, às vezes, até curiosidade de saber um pouco mais da arte da pregação, ou nem tanto também, né? Às vezes você é um irmão simples da sua igreja, e você quer aprender um pouco mais, você quer começar a entrar nesse meio, então a gente quer dar, pelo menos o beabá aqui. São mais velhos já de casa de pregação, é importante essa live porque a gente revisita algumas bases, né, algumas coisas que são importantes na hora da pregação, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente fica meio acomodado só de um jeito ali na pregação. E um assunto introdutório já para a gente colocar aqui para vocês, para não estender muito. Primeiro, eu sou o Derek, tá bom? Eu sou administrador da página. Esse aqui é o pastor Rodolfo, ele é da igreja Bereana. Bereana ou é Bereia? Bereana. Bereana. Legal. Bereano, pastor Rodolfo aí, excelente pastor. A gente já foi da mesma igreja, já fui pastoreado por ele. Bênção. E assim, o assunto, como a gente pode começar? Há alguns anos atrás, é engraçado que não tinha, né, essa busca por teologia na pregação. Era um negócio que era quase repudiado nas igrejas, né? Não, esse negócio de teologia aí esfria o crente, vai acabar, a pregação vai ficar chata, né? Ficar jogando um monte de informaçãozinha lá e ninguém quer saber disso. A galera quer saber de fogo, quer saber desse tipo de coisa. Já para esses tempos aqui, teve uma mudança, né? Parece que teve uma virada de chave. As pessoas têm buscado mais por teologia nas redes sociais, em livros, até com seus próprios pastores. Então, a busca por teologia cresceu bastante, né? Isso tem um artigo que eu recomendo que é do Valdeci dos Santos, que é um pastor presbiteriano, e ele fala sobre isso, né? O nome do artigo é Quem é Reformado? Você acha de graça aí na internet. E ele dá essa introdução, ele fala, olha, antes as pessoas não tinham muito essa busca por teologia, mas cresceu muito agora. E esse esquema da teologia aparecer assim na pregação é um negócio que a gente vai abordar um pouquinho agora, o porquê, como que ela veio, né? Nossa, por que agora do nada tá todo mundo buscando? Mas antes da gente chegar lá, é bom a gente também falar aí um pouquinho sobre o pastor Rodolfo. Pastor Rodolfo, pode se apresentar aí pra gente, conhecer um pouquinho melhor. Amém, prazer. Meu nome é Rodolfo, sou casado, né? Há 10 anos. Ajudo o pastor Marcos na Bereana de Itu, com a graça de Deus. E esse é um tema muito importante, né? Você frisou algo muito importante. Hoje a gente vive na era da tecnologia, né? Então, hoje as pessoas têm muita informação. Hoje na internet as pessoas conseguem ter vários tipos de informação, ou seja, conseguem acessar vários tipos de teologia, né? E às vezes isso é muito bom, mas também há um perigo. Então há essa necessidade do pastor ali, da sua igreja local, ele introduzir uma boa teologia na sua igreja, né? Eu vejo esse primeiro ponto como uma necessidade, porque hoje, como nós temos muita informação, coisa que não tinha há 20, 30 anos atrás, hoje nós temos. Hoje você escreve qualquer coisa no Google, o Google ele vai te aparecer diversos temas ali, diversos esboços, diversos estudos sobre o mesmo versículo, e às vezes estudos diferentes, né, Derek? Então, eu acho muito importante esse tema, né, sobre a teologia na pregação nos dias atuais e esse interesse que as pessoas estão tendo de teologia, né? Eu acho que é indispensável na vida de um ministro, na vida de um pregador da palavra de Deus, ele conhecer pelo menos os aspectos básicos da teologia básica, né? Então, esse é um pouquinho aquilo que a gente vai conversar hoje, amém? Isso aí. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a mais básica, mas ela vai definir o nosso norte. Por que estudar teologia para pregar? Por que eu tenho que passar, às vezes, horas
Por que dependendo do sermão eu tenho que passar semanas estudando para apresentar um sermão ou num congresso? Por que eu tenho que me preparar intelectualmente ali nessa parte do sermão, fora a parte piedosa, né? Mas por que estudar para pregar? Sim, Derek. Porque assim, um significado de uma passagem na Bíblia, às vezes ele não pode ser alcançado por uma mera leitura. É necessário um estudo mais aprofundado. Às vezes você abre a Bíblia e num texto, e se você não lê o contexto daquele versículo, você não vai entender. E às vezes, uma mera leitura, uma simples leitura, claro que você deve ler a Bíblia todos os dias, mas você deve estudá-la também, né? Porque às vezes uma identificação, num contexto ali, um significado de uma passagem, você não vai conseguir alcançar numa mera leitura. Nós vemos lá em Atos capítulo 8, versículo 30, eu vou usar bastante a Bíblia um pouquinho. Felipe, ele perguntou ao eunuco, que era o mordomo da rainha dos etíopes, no encontro que ele teve com ele no caminho que descia para Gaza. Ao vê-lo lendo uma porção da escritura que estava lá em Isaías, ele perguntou ao eunuco: você entende o que lê? E o que o eunuco respondeu? Como posso entender se alguém não me explicar? Ou seja, ele estava lendo as escrituras, mas ele não estava entendendo. Por quê? Porque não tinha ninguém para explicar para ele. Então aí você vê a necessidade da compreensão da teologia no texto. Felipe, ele viu que tinha um homem lendo as escrituras e perguntou se aquele homem estava entendendo. Será que nós, como pregadores, estamos pregando, mas estamos se importando se as pessoas estão entendendo aquilo que a gente está transmitindo? Então, por isso, a importância da teologia na pregação. Você não deve só ler o texto e do jeito que você entender e você aplicar. Não, você tem que entender e aplicar o texto da maneira correta para que as pessoas possam entender o texto. Depois que Felipe explicou o texto a eunuco, você vê que houve uma grande conversão a ponto de ele ser batizado. Ou seja, você vê que a palavra de Deus, ela traz regeneração, ela traz transformação, mas ela precisa ser aplicada da maneira correta. Muitas das vezes nós estamos vendo pessoas pregando a palavra de Deus e não está acontecendo nada. Por quê? Porque pessoas estão pregando a palavra de Deus de qualquer jeito. E antes da gente entender a importância da teologia na pregação, a gente precisa entender a importância da palavra de Deus, né? 1 Pedro capítulo 1, 23 e 25, a Bíblia diz que vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Olha que Pedro diz, que o novo nascimento vem por meio da pregação da palavra de Deus, que é viva e permanente. Essa parte de interpretar o texto correto, eu gosto de usar um exemplo que é do nosso cotidiano. Lá no WhatsApp, você está escrevendo uma mensagem para uma pessoa, aí você vai enviar. Quando você envia essa mensagem, você quis dizer algo com aquilo. Então, o que você quer você quer que a pessoa entenda aquilo que você escreveu, você quer que ela entenda da forma correta, né? Você não quer que a pessoa pegue aquela sua mensagem que você enviou para o WhatsApp dela e ela pegue e manipule a sua mensagem e fala, não, na verdade ele não quis dizer isso, ele quis dizer isso. Ah, mas cada um pode interpretar o que você disse do seu jeito. Não, se você escreveu alguma coisa, você quer que o seu receptor entenda a mensagem que você escreveu do jeito que você quis dizer, né? Todo mundo, quando vai se comunicar, vai falar alguma coisa, quer passar uma informação, e ela é objetiva. Então, o texto bíblico não é diferente. A gente tem, Paulo escreveu, não é Paulo, né? Mas assim, todos os autores da Bíblia tinham um objetivo. Eles queriam falar sobre algo, transmitir uma mensagem, e a gente precisa entender essa mensagem, e o meio de entender essa mensagem é através do estudo teológico. É que a gente fala teologia, parece que aquele negócio, né? Meio é um estudo chato, sobre Deus, né? É um negócio fora do comum, né? A gente fala, a galera quer fazer autópsia em Deus. Não, teologia todo mundo faz. A pergunta é se você faz boa teologia ou uma má teologia. A gente já fala isso aqui
na página já faz muito tempo. Você faz uma boa teologia ou uma má teologia? Todo mundo faz. Então, pegar os textos e interpretar como você bem entende, só porque cada um tem a sua interpretação. Não. A interpretação correta é a da visão do autor. O que o autor quis dizer, não o que você entendeu. Isso faz toda a diferença na hora de você pregar, na hora de você aplicar para as pessoas seus ouvintes ali, porque no final das contas você é voz de Deus ali na pregação. Então você precisa ser essa voz de Deus, você precisa ser fiel ao texto. Dizer o que o texto está dizendo e não ir além disso, né? E antigamente, assim, vamos para uma segunda parte agora. Antigamente, né, no contexto brasileiro, como a gente passou por isso ali numa introdução, tinha essa difamação da teologia. E hoje esse discurso mudou bastante, né? Já mudou muito. Tem muitas igrejas que trazem essa questão já para dentro, tipo uma EBD, né? Tem que fazer catecúmenos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que teologizar a igreja agora, tem que enfiar teologia. Por que será que isso mudou? Você tem uma ideia assim? Nossa, do nada a igreja começou agora a aderir teologia assim do nada, todo mundo quer ser super teólogo dentro das igrejas. Por que aconteceu isso? Você tem alguma opinião assim? Primeiramente, graças a Deus, né? Isso tem acontecido nas igrejas, né, Derek? Né? Pena que alguns estudam teologia para o seu próprio ego, né? Como você explicou, outros estudam teologia por diversão, né? Mas a teologia, ela nos aproxima de Deus. Quando eu estava fazendo teologia, eu lembro que eu escutei isso de um dos professores. A teologia, ela não nos afasta de Deus. Pessoas usam fora do contexto, por uma má interpretação, aquele versículo, que a letra mata. Não tem nada a ver esse versículo com teologia e nem sobre você estudar bastante a palavra de Deus. Pelo contrário, Pedro diz para você crescer na graça e no conhecimento, e Timóteo fala que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então nós temos que estudar, porque a palavra de Deus ela é muito importante. Então a gente tem que buscar conhecer a palavra de Deus. Então graças a Deus que as igrejas estão hoje acordando para isso. Eu não sei se há uma explicação, eu acredito que é a era da tecnologia. Pastores antigos, por exemplo, que não tinha aquela época do celular, do smartphone, dos estudos, né, que você encontra hoje, chegam membros novos, pastor, eu vi um artigo, eu vi um estudo, aí você vê que você acaba ficando para trás e fala, opa, eu preciso também estudar, colocar estudos, né, para o meu povo, pro rebanho, né, de Deus, e eu acho que isso é algo bom que está acontecendo na igreja. Eu glorifico a Deus pelo ministério que eu me encontro hoje, porque é um ministério que foca a palavra de Deus, e que foca o conhecimento da palavra de Deus, exige que os seus pregadores estudem teologia para pregar a palavra de Deus, né? Esse é um dos requisitos de um pastor da Bereana, é você ser formado no curso do Ministério ID da Bereana, é um curso muito bom, para que você possa exercer a função pastoral, e não só a pastoral, exercer a função do diaconato. Então assim, as igrejas estão acordando. Agora, a causa disso, Derek, eu acredito que seja mais por causa da era da tecnologia, né? Hoje a gente tem muito conhecimento dentro das redes sociais, dentro da internet, onde as pessoas acabam encontrando muitas informações, e a gente não pode ficar para trás, né? A gente tem que dar informação pro povo, né? E tem que até tomar cuidado, porque às vezes assim tem um problema nesse negócio de muita informação também, que às vezes o crente tem que tomar cuidado, porque muita informação sem profundidade em nenhum assunto é inútil. Então você vai e lê 5 artigos numa semana, mas no final das contas você não aprofundou em nenhum dos assuntos, né? Então praticamente não valeu de nada, porque vai durar na tua cabeça aquela informação uma semana, né? Um mês. Então a profundidade também para o cristão é importante, né? Vai pegar um tema, aprofunda no tema, segue nele, vai, porque aí você pega um monte de informação fragmentada, aí, né, fica aquele monte de
informação pela metade na cabeça, e aí a gente acaba formando opiniões até às vezes erradas de alguns assuntos, né? Mas eu não entendo muito bem, né? Depois a gente fala, mas eu não entendo tanto assim. Por isso que há necessidade da igreja local introduzir a teologia para os seus membros, né? Por quê? Porque há muitos artigos e alguns não são de confiança, né? Alguns não são de tanta confiança assim, ou às vezes nem, né, interpretações erradas do próprio texto. Então há uma necessidade. Né? Exatamente, você encontra lá na JW.org muitos estudos que parecem ser bom, mas não é não. Parece ser bom, mas não é tão bom assim, né? Eu citei JW.org para quem sabe, para quem é entendedor aí sabe do que eu estou falando, né? Mas, né, há muitos conteúdos bons, há muitos ministros da palavra ótimos, como Hernandes Dias Lopes, pastor Walter Brunelli, pastor Osiel Gomes, né, do meio pentecostal, do meio reformado, há muitos pastores estudiosos, comentários bíblicos, comentários históricos, culturais, que você pode adquirir em sites, né, em sites oficiais aí, que você vai ter bastante conteúdo para você poder aprender da palavra de Deus, né? Então, assim, eu vejo isso como bom, Derek, mas há um perigo. É verdade, muitos artigos e nem todos são de confiança, como eu citei um aí que não é de confiança, né? Cuidado, hein? Você conhece esse, Derek? Perigoso. Esse daí vem de manhã no domingo. Vem, exatamente, né? É claro, né? Aí já entra até no perigo de já outro lado, né? De heresias, né? E lógico, no meio, vira hora outra, você vai encontrar alguém no púlpito de uma igreja ortodoxa falando alguma bobagem, alguma coisa assim, né? E as heresias, elas decorrem de interpretação errada. Tipo assim, o que é uma heresia? É interpretar errado o texto. E o pior disso tudo é que das heresias que nascem seitas. Nenhuma seita nasceu assim, eu vou criar uma seita. Não. Pegaram um texto, interpretaram errado e aí surge uma seita. Né? Então, por isso que há essa necessidade da interpretação, da teologia na pregação, para que você não cometa uma heresia. Porque heresia é muito grave, porque são de heresias que nascem seitas. Heresia é tão grave que você está deturpando o que Deus falou. Deus falou uma coisa e você está falando outra. É grave, é gravíssimo uma heresia. Você está ensinando para as pessoas o que Deus nunca ensinou, por mais que você esteja usando as próprias palavras de Deus. Deus não ensinou, muitas vezes, aquilo que a gente fala só porque a gente não estudou, não foi um pouco mais a fundo, né, nos estudos para pregar. E tem uma outra parte que acaba anexando com isso daí, que é um outro tema que, assim, até separei, né, que eu não lembro em que livro foi, acho que foi o do Sermão do Monte do Lloyd Jones. Ele fala que uma boa teologia conduz o crente à piedade, né? A boa teologia leva o crente para mais perto de Deus, para a oração, para a devoção. Se tem um caminho certo para isso, né, uma forma correta da gente fazer isso no púlpito, como que a gente poderia pegar essa teologia que a gente desenvolveu em casa e passar para a igreja, né? Como a gente faz isso? Passar esses momentos de oração que a gente teve, passar os momentos de estudo que a gente teve, de leitura, de comentário e um monte de coisa. Como a gente pode transmitir isso para a igreja? Então, Derek, eu vi uma frase essa semana que mexeu muito comigo, né? Dizia assim: ore e pregue como se você dependesse de Deus totalmente. E isso é verdade. Mas se esforce como se você dependesse de você. E essa frase mexeu muito comigo, porque assim, eu sei que eu dependo de Deus. Eu oro porque eu dependo dele. Eu estudo, mas eu dependo dele. Só que eu estudo como se eu dependesse de mim. Eu fico 8 horas estudando, 4, 5 horas estudando, mas quando eu subo, vou ministrar a palavra de Deus,
eu sei que eu dependo dele, mas eu me esforço como se eu dependesse de mim. Mas então, assim, é ter esse equilíbrio, né? Como que eu posso ter a teologia e a piedade ao mesmo tempo? Né? Como que eu posso trazer uma boa teologia, um bom estudo para a igreja e ao mesmo tempo também ser piedoso, né? É esse equilíbrio, né? É você perguntar para um pássaro, o que é mais importante, você a asa direita ou a asa esquerda? E o que é mais importante é você estudar a palavra de Deus, se aplicar a ela, se dedicar a ela horas e horas para você montar um sermão, né? Sermão às vezes que vai durar 40 minutos, você estuda 8 horas, você não vai pregar 8 horas. E você se dedicar à oração. E o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? Ele vai falar que é as duas. Então eu entendo que não é uma mais importante que a outra, a oração e o estudo da palavra de Deus, ou a teologia, o estudo, a aplicação, ela é tão importante quanto a oração. Então há esse equilíbrio, sabe? Eu acho que não tem uma resposta exata sobre isso, mas assim, eu acho que o cristão ele tem que ter esse equilíbrio. Ele tem que depender de Deus em tudo, mas ele tem que se esforçar como se dependesse dele. Mas ele sabe que ele depende de Deus. Eu sei que eu dependo de Deus para me pregar, eu sei que eu dependo de Deus para me fazer as coisas, mas eu me esforço. Deus não vai me pegar e me colocar assim num canto, vai abrir a Bíblia para mim. Ele não é minha muleta, né? O Espírito Santo não é muleta do pregador. Eu que vou ter que me esforçar. Só que eu dependo dele. Só que eu tenho que me esforçar. Então é isso que eu tenho que trazer para o púlpito. A minha vida de piedade, oração, busca, mas também o estudo. A gente precisa estudar a palavra de Deus por horas. Eu vejo, tem um desenho de uma página muito legal, ele monta assim, o sermão é uma montanha bem pequenininha, e a raiz da montanha, assim, da árvore, perdão, é uma árvore bem pequenininha, e a raiz da árvore vai descendo lá para baixo, ou seja, a montagem, a preparação de um sermão é aquela raiz de 8 horas, inclui oração, dedicação, aplicação, vida com Deus, para você ir ministrar 40 minutos. Talvez as pessoas não sabem o quanto, né, um pregador, pelo menos, eu tento me dedicar ao máximo para me ministrar a palavra. Às vezes não sai do jeito que eu quero, mas eu tento me dedicar ao máximo. Eu creio que você e muitos que estão nos assistindo fazem isso. Tenta se dedicar o máximo para pregar a palavra de Deus. E se dedicar, sim, na vida de oração, ter uma vida de piedade com Deus, uma vida de santificação com Deus, que acredito que o Espírito Santo de Deus, ele dá a direção, né, para o pregador. Mesmo ali você estudando, você buscando a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai e confirma ali durante a mensagem, né, o pregador, e pessoas ali se entregam a Deus, pessoas se arrependem, porque esse é o objetivo do verdadeiro pregador. Não é pessoa gritando, pessoa se alegrando ou aplaudindo o pregador, mas é pessoa chorando, né, pela palavra que fere pessoas, né, porque a palavra de Deus ela fere, não é fere com igual as pessoas ferem a gente, não, ela fere com uma ferida que não tem cura, é uma ferida que vai levar para o resto da vida, né, então nós precisamos ter essa vida de piedade, para que a palavra de Deus, através da nossa boca, possa ferir o coração das pessoas. Tem uma frase do Nicodemos que é interessante, que ele fala disso daí. Ele fala, olha, eu acredito que o Espírito Santo ajuda o pregador. Ele ajuda. Ele ajuda uma semana antes. Ele ajuda 2 semanas antes. O Espírito Santo ajuda. Ajuda o pregador ali na oração, guiando na leitura da palavra, nos estudos. Ele ajuda, claro, com certeza ele ajuda. E é até interessante essa parte que você falou, que é uma verdade, né? Às vezes, quando você tá com muita correria, eu falo por mim, né? Às vezes, quando eu tô com muita correria, eu demoro umas 2, 3 horas para preparar um sermão. Isso quando tá na correria. Sim, quando sim. tá com tempo, você demora assim, aí é daí para cima, né? E depende do resto do tempo que você tem. E a pregação são 40 minutos no máximo, né? 40, 50 ali, que a gente se esforça para não ficar cansativo para quem tá ouvindo, né? Então, 40 e 50 minutos. Para você escrever ali no teu esboço, você vai ter que pegar as frases mais importantes, você vai ter que pensar, pedir a direção do Senhor para ele te falar, para ele te direcionar, falar, olha, essa é a melhor frase para descrever essa tal informação. Olha,
desse jeito. E a gente tem todo esse cuidado também ali, em todo esse período de estudo. Olha, essa frase aqui vai definir melhor, com essa frase aqui eu vou conseguir passar melhor o que o texto está querendo dizer, sabe? Então esse tipo de coisa é interessante do pregador e para quem vai começar a entrar nessa área, que assim, você vai passar muito tempo estudando e vai falar muito pouco no púlpito, porque você vai ter que resumir tudo que você estudou, é um resumão. Você vai ter que pegar o mais importante, o conteúdo, o núcleo duro da mensagem e colocar o mínimo. Você vai ter que dizer algumas palavrinhas aqui, uma frase aqui, explicar aquela frase, já vai ter que ir para outra, explicar um versículo da maneira mais fácil para as pessoas entenderem, porque não adianta você também ser, nossa, olha aqui, ó, veja como eu entendo muito de Bíblia, veja como eu sou um grande pensador, sei lá, aí você quer até filosofar. Nem é esse o objetivo, né? O objetivo é transmitir a mensagem, né? Exato. Então tudo isso daí faz parte do pregador. O pregador tem um livro muito bom que é a História da Pregação. Tem 2. Saiu um terceiro treco aí deles também, mas eu tenho só os 2 porque o dinheiro não deixa eu pegar o terceiro. Mas nesse livro tem a biografia de Paulo e eles, na verdade, muitos pregadores, né, que são inteligentes. E todos os autores, assim, eles falavam sempre a mesma coisa. Isso ficou na minha cabeça. Eles falaram, olha, Paulo estudou com Gamaliel. Historicamente, Gamaliel, ele foi um dos maiores filósofos da época dele, judeu. E esse cara, ele tinha uma sala que era só para filosofia, uma sala que era só para as escrituras judaicas. Paulo estudou filosofia e estudou as escrituras judaicas. Só que quando você vê Paulo escrevendo, você pega, né, as traduções mais atuais, agora as novas versões, tipo uma NVI, NVT, uma Almeida atualizada, você vê que é fácil de ler, né? Então, e às vezes ainda fica difícil de entender o que Paulo está falando. E esses autores desse livro, eles falam, ó, mesmo Paulo sendo tão inteligente, ou todos os outros pregadores sendo tão inteligentes, eles se esforçavam em se despir da inteligência deles para passar esse conteúdo, né? Então, tem que ter esse esforço do pregador, ele vai separar as informações para entregar pro público que vai ouvir ele, que são que é o público ali, né? Separou alguma coisa aí para ler? Então, Derek, na verdade, né, às vezes, o que as pessoas precisam entender, o que a gente está falando aqui nada mais é do que Bíblia, né? A própria Bíblia fala em Paulo, ele diz isso a Timóteo para o obreiro se apresentar a Deus o quê? Aprovado. Que não tendo que se vergonhar. E como? Que maneje bem a palavra, corretamente a palavra de Deus. Né? Pedro, ele fala que nós temos que estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, assim, há uma necessidade, e é Bíblia. A Bíblia diz que há essa necessidade do ministro se dedicar, ou do cristão, né? Não só do pregador, mas daquele que almeja pregar, se dedicar. Né? E só que o interessante, falando de Paulo que estudou com Gamaliel, um grande filósofo, um grande doutor da época, porque já existia mestres, né, na época de Paulo. Paulo era um deles. Paulo era um grande mestre. Paulo era um se você ler a história de Paulo, a biografia de Paulo, o Paulo era uma potência do judaísmo. O judaísmo, por isso que os judeus eles tinham tanta raiva de Paulo, porque Paulo era uma potência, era o futuro do judaísmo. Quando eles olhavam para Paulo, eles viam o futuro da religião deles. E Paulo simplesmente se converte ao cristianismo, né? Só que olha que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que a minha pregação e a minha mensagem não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas o poder de Deus. É que tem a ver com o tema esse texto, porque assim, até onde a gente pode trazer a teologia e a piedade junto, para que as pessoas não se apeguem ao nosso conhecimento, e sim ao poder de Deus. É uma missão do pregador, Derek. É uma missão que nós encontramos na vida de Paulo, na simplicidade, da humildade do pregador apóstolo Paulo, que sabia que no momento certo ele tinha que diminuir um pouquinho ali o seu tom, a sua teologia,
ser mais simples nos seus conteúdos, para que o povo pudesse entender. Então essa é a missão de nós, pregadores que estamos aqui, saber o momento certo também de piedade com Deus sempre, né? Buscar Deus sempre, mas saber o momento certo de falar palavras bonitas, né? Como uma senhorinha de 80 anos estiver ouvindo, você vai falar lá sobre o sinergismo, o monergismo, que nada mais é que calvinismo e armenianismo. Aí você fala palavras bonitas, a pessoa nem vai entender o que aquilo vai acrescentar na vida daquela pessoa, não é verdade? Nossa, ele falou umas coisas lá, mas acho que foi bênção, né? Mas amém. Você vai pregar para uma pessoa de 70 anos, você tem que ir com simplicidade. E Paulo era assim, né? Você vê que ele se preocupou, por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que se apegava a conhecimento, né? Porque eles tinham grandes filósofos na Grécia. O próprio Apolo, que foi enviado para lá por Priscila e Áquila, Apolo, a Bíblia diz que ele era eloquente. Aí depois você vê Paulo falando isso para a igreja, né? Porque a igreja de lá começou assim, não, nós somos de Apolo. Aí outros, nós somos de Paulo. Aí outros, não, nós somos de Pedro. Ainda outros diziam, nós somos de Jesus Cristo. Por quê? Porque Apolo era eloquente. Apolo falava bonito como os filósofos falavam, né? Então chamou a atenção da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha isso no coração dela. Então Paulo se preocupou em montar um conteúdo para que eles não se apegassem ao conhecimento de Paulo, e sim ao poder da mensagem do Evangelho. Então vai ter lugar que a gente vai poder sim trazer uma mensagem mais recheada de teologia, né? Uma mensagem mais com estudo mais aprofundado, uma exposição, mas vai ter lugar que você vai ter que ser mais simples, porque as pessoas não vão entender, ou se entenderem vão se apegar ao seu conhecimento. Tem um texto que eu separei aqui, a igreja de Coríntios, né, de novo, 1 Coríntios 14, no verso 19, Paulo está falando ali sobre os dons, né, e ele terminou falando sobre as línguas. Eu não vou entrar aqui, lógico, no mérito da glossolalia, mas eu quero, no tópico que Paulo deixou aqui, na tônica da frase, do texto, né, ele fala assim, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O Paulo, ele quer dizer o quê? Olha, se for para eu... Agora vamos trazer pro nosso tema aqui, né? Fazer a aplicação. Sim. Não adianta nada a gente saber todos os termos teológicos e chegar lá e falar tudo ali na igreja. Olha o tanto de teologia que eu manjo, mas isso não frutificar na vida dos irmãos. Os irmãos vão sair dali da igreja igual o pastor falou, vai sair dali da igreja... Nossa, acho que ele é inteligente, né? Pelo menos, né? Ele deve falar um monte de coisa ali. Mas no final ninguém saiu instruído para combater o pecado, viver em santidade, adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor fora das 4 paredes da igreja. Então, é preferível você ter uma pregação de 5 minutos na sua igreja que tenha dito para as pessoas se arrependerem e pregar o evangelho, do que você pregar 1h30 falando um monte de coisas que ninguém entende, usando um monte de termos técnicos e todo mundo fica olhando para sua cara assim, legal. É muito melhor você falar pouco e todo mundo entender. Então, aqui uma aplicação para vocês aí que vieram por causa... Pode falar. O próprio Jesus, né, ele era tão simples. Eu tenho algo aqui, no meu... Aqui eu tô com um livro aqui de hermenêutica aqui dando um auxílio para mim. Eu uso, né? Mas tem algo muito simples aqui. Eu quero ler algo muito simples. Diz assim, se interpretarmos erradamente a Bíblia, cairemos no engano de ensinar como palavra de Deus o que não passa da nossa opinião humana. Não se deve fazer uso aleatório da palavra. Um exemplo disso é a caixinha de promessa com versículos selecionados para servirem de orientação espiritual. Até aquele biscoitinho, sabe? Que a pessoa quebra, vem com versículo. Aquilo ali não tem nada a ver, gente. Você tem que estudar a palavra de Deus, né? Senão você vai cair no erro de
de ensinar a palavra de Deus, o que não passa de sua opinião, da minha opinião, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, né, nessa live, né? É conversar sobre isso, né? Não é nossa opinião, mas é a palavra de Deus, né? Ela é muito importante. Então, nós sabemos da importância dela e do que ela pode fazer com as pessoas. Eu conversava com o Derek antes dessa live, né? Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 8, Neemias, ele lê a lei para o povo, né? O povo já tinha reformado o muro, o povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia, e os levitas que estavam lá, eles começaram a interpretar e explicar a palavra de Deus um por um para o povo que estava lá. E o que aconteceu com o povo? O povo começou a chorar, o povo começou a se alegrar ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles entenderam a palavra de Deus. Isso está escrito na Bíblia, que o entendimento gerou sentimento, gerou arrependimento, gerou alegria. Então você vê que o entendimento correto da palavra de Deus gera algo na vida das pessoas. O próprio Pedro diz que é por meio da palavra que nós somos regenerados, mas a palavra pregada da maneira correta, porque a palavra não vai trazer regeneração se você pregar de maneira errada. Então tá aí, pregador, você que prega a palavra, você que almeja pregar a palavra, estude a palavra de Deus, estude, busque conhecer, busque bons livros, bons comentários bíblicos, para que você possa, e mantenha sim a vida com Deus, vida de oração com Deus, mas para que você possa ensinar e agradar a Deus no seu ensino. Porque a minha preocupação desde o início, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, é agradar a Deus e não as pessoas. Eu sempre orei e falei, Senhor, não permita que eu pregue heresia, não permita. A minha oração era essa, Derek. Eu tinha medo de pregar heresia. Eu orava para Deus. Eu ajoelhava na minha simplicidade. Aí Deus falou assim, vai estudar, rapaz. Investe no seu ministério. Investe. Você que é pregador, invista no seu ministério. Faça um bom curso de teologia, né? Se você quiser saber um bom curso de teologia, me chama lá depois. Eu tenho um bom curso de teologia, não para te vender, não. Mas existem bons cursos de teologia, né? Teologia descomplicada, né? Do pastor Iago Martins. Tem teologia do Ministério ID. Você que é pentecostal, tem do Ministério ID, do pastor Walter Brunelli, que é uma teologia maravilhosa, completa, uma teologia abençoada. Então estude a palavra de Deus, né? Para que você não cometa erro. E para você ver que tem um equilíbrio, assim, a gente tem uns exemplos bíblicos, né? Só que eu me deparo com esse problema às vezes. Eu vejo a galera assim da Bíblia, o Pedro pregando e 3.000 se converte, né? Eu falo, cara, será que eu... O que está acontecendo com a gente, né? Não é possível. Será Paz do Senhor, pastor Marcos. Parando a live, porque meu pastor entrou na live, pastor Marco, grande amigo de Deus, muita gente, o Wanderson também, a Fernanda, eu vi bastante gente conhecida aí entrando na live. Deus abençoe cada um de vocês. O Jonas entrou aí, o Jonas, Alessandro, teve mais gente aí que eu vi também entrando. Isso aí, fica parado olhando aí. Vai ser rapidinho, gente. Vai acabando. Faça a pergunta pro Derek, aí que... Mas assim, a gente vê os exemplos bíblicos, a gente não vê uma coisa, assim, a palavra certa tangível, né? A gente não acha que é uma coisa que dá para alcançar aquele tipo de pregação e tudo aquilo de gente se converter. Mas só para você ver que interessante, tem os exemplos do século XVIII, os avivalistas, os 3 maiores nomes, George Whitefield, John Wesley e Jonathan Edwards. Esses 3 homens aqui pregavam, principalmente Whitefield, ele pregava para 15.000. Ele chegava ali e começava a pregar. A galera fechava comércios na praia de John Wesley para ouvir a pregação desse homem. Então é uma coisa que dá para a gente alcançar. Só que, com certeza, eles tinham um equilíbrio, né? Eles se esforçavam em ter uma boa interpretação e o foco deles era levar o brilho para Deus. Eles chegavam lá... Derek, tem uma frase muito conhecida, eu não lembro de quem é essa frase, mas é de um grande pregador, não lembro se é do Edwards, mas assim, ou se é de John Wesley, não sei, mas assim, alguém perguntou para ele assim, como que você prega dessa maneira e pessoas se arrependem, pessoas se convertem, né? Aí ele falou que o segredo dele é que ele na oração, ele se incendiava na oração
para que durante a pregação as pessoas pegassem fogo. Não é fogo estranho, amém? É John Wesley, é uma frase parecida com isso. Se você puder corrigir a frase fugiu, mas é uma frase muito marcante, né? Se você puder achar a frase certa aí, porque eu meio que falei a frase parecido com ela, mas né, ele se incendiava na oração para que as pessoas pegassem fogo durante a pregação. Não é mérito, você não é melhor quando você ora. Eu não sou melhor quando eu oro. Eu não sou melhor quando eu estudo a Bíblia. Mas eu estudar a Bíblia e orar me faz mais sensível à voz de Deus. Fale, Derek. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Nossa, essa frase, eu fui errado, mas essa frase é tremenda, cara. Essa frase, eu fui a frase parecida, né? Foi uma frase minha essa. Você refez a frase. Foi um plágio. Foi um plágio. Tem uma coisa que o Iago Martins, né, a gente acabou de citar ele aqui, ele fala o seguinte, olha, né, que você falou de fogo estranho, cara, a teologia, ela não traz fogo estranho, na verdade, ela não apaga o fogo do crente. De jeito nenhum. Tira o fogo estranho, é diferente. Esse fogo a teologia apaga. Então aquilo que você achava que era uma coisa, você já não vai mais fazer e você vai passar a ensinar desse jeito às pessoas, os seus ouvintes ali na igreja. Esse é do John Wesley também, que o pastor Sim, esse é do pastor Marcos. Coloque fogo no... coloque seu sermão no fogo. Coloque fogo no sermão, joga esse sermão no fogo aí. Tremenda essa frase. Você vê que é sobre isso, é sobre você estudar a palavra de Deus, mas buscar a Deus também, né? Esses homens aí, John Wesley, Jonathan Edwards, esses homens estudavam a palavra de Deus, mas eles tinham vida com Deus. Então eram os dois, é como a asa direita e a asa esquerda de um pássaro, os dois caminham juntos. A gente precisa entender que a teologia ela não esfria a crente, não. Isso já caiu por terra, graças a Deus, né? Já caiu por terra esse negócio, crente esfria na teologia. Não esfria não, pelo contrário, a teologia nos aproxima de Deus. Na verdade, todo pregador é um teólogo, porque ele está estudando Deus quando ele está estudando a Bíblia. Então você é um teólogo, né? Você quando está estudando a Bíblia, agora cabe você, teólogo, o conteúdo que você vai passar para sua igreja, né? Eu digo uma frase muito para o meu pastor, um dia eu disse para ele, falei, quando o alimento é bom, o rebanho não vai buscar pasto em outras gramas, né? Não vai querer pastar em outras gramas. Então cabe ao pastor alimentar a sua igreja. Alimentar mesmo o seu povo com boa palavra, né? Com boa teologia. Teologia saudável, né? Uhum. Às vezes o pastor tem que dar um pasto mais amargo ali, mas não precisa colocar cerca se você tem grama boa, né? Se você tem uma boa palavra. É verdade, pô. E assim, eu acho que o pregador também ele sempre encontra dificuldades na hora de pregar, né? Agora, eu acho que já... Eu tenho lá minhas dificuldades, mas sim, eu acho que você deve se identificar, quem está assistindo pode se identificar aí com o que você vai falar. Qual é a maior dificuldade que você acha, assim, que você encontra na pregação para pregar mesmo, para transmitir o que você estudou ou o que você viu em outras pessoas, você observa, você fala, nossa, eu tô vendo que a pessoa tem dificuldade nisso, né, para transmitir ali no sermão. Qual o problema assim que você encontra, sua opinião, o que você acha? Sabe o que me ajudou bastante, Derek? Quando eu fiz teologia, eu tinha muita dificuldade. Tinha sermão que saía, bonito. Tinha sermão que eu fazia, não, gente, não é pra minha glória, não. Tô falando que tinha sermão que eu montava, ficava maravilhoso, e eu transmitia de uma maneira, assim, com excelência para Deus. Mas tinha sermão também que, até hoje, às vezes eu enfrento dificuldade, mas tem sermão que você vai, sobe, tenta e não sai, você não encaixa. E algo que me ajudou bastante, que foi na teologia, inclusive eu cito isso muito pro meu pastor, foi a aula de homilética, que é a arte de pregação. Então, você que deseja aprender a pregar, faça uma boa homilética, né, que é a arte da pregação. Você vai aprender ali a dividir os sermões em 3 pontos, né, um sermão expositivo em 3 pontos, e me ajudou bastante quando eu comecei a adotar isso. Eu estudei a matéria da homilética e comecei a adotar aquilo que eu aprendi, eu evoluí no meu sermão. Então você vê que tem sim ferramentas que ajudam
a você perder um pouco dessa dificuldade na pregação. Não sei se foi esse o intuito da pergunta, Derek, mas é isso, porque muitas das vezes a pessoa ela tem talento, ela tem dom, você vê que ela estuda, você conversa com ela fora do púlpito, você vê que ela tem um conhecimento da Bíblia, mas quando ela sobe pregar, eu falo sobe por causa do palanque, que é um pouquinho mais alto, né? A pessoa sobe pregar ali e a mensagem não sai legal, é por causa que falta a ferramenta. E tem essa ferramenta que é a arte da pregação. Tem livros bons sobre homilética, e eu indico você comprar livros sobre homilética, né, de bons pregadores, né, ou na teologia mesmo você encontra essa matéria que vai te ajudar a desenvolver um bom sermão. E principalmente que é o sermão expositivo em 3 pontos. Me ajudou bastante. Ainda encontro dificuldades como ser humano, porque a gente é ser humano, né, que a gente quer dar o nosso melhor para Deus, mas ajuda bastante, me ajudou bastante, Derek. Então, acredito, essa é a minha dica, né, dentro da teologia, é você estudar a homilética, a arte da pregação. Eu que eu vejo, não é só em mim que eu vejo, né, mas às vezes parece até um negócio desequilibrado, mas assim, tem gente que tem muita vontade, né, de pregar, gosta de pregar, mas não tem o conteúdo para pregar, né? Aí, igual a gente falou, pode incorrer em erros lá em cima do púlpito, você pregar alguma coisa que o próprio Deus não falou, e você ensinar errado da igreja, você vai dar conta disso um dia. Mas pelo menos a minha maior dificuldade é conseguir transmitir as coisas, né? Porque a gente sobe ali no púlpito, eu pelo menos às vezes dá umas travadas, né? Tipo, você fica meio assim, meio travado, aí você quer ser muito formal. Eu tenho essa dificuldade que eu quero ser muito formal, eu quero ser quadradinho, assim, sabe? Falar tudo certinho, só que eu preciso lembrar de que eu não tô dando uma aula em Harvard, esse tipo de coisa, né? E uma das coisas que me ajudou muito a começar, né, tentar transmitir a teologia para o chão da igreja é conversando com as pessoas. É conversar sobre os assuntos teológicos com as pessoas. Começar a conversar. E quando a pessoa não entender, significa que você não explicou certo, né? E aí você vai tentando reexplicar, você explica de novo. Aí quando você pegar assim, então é assim que as pessoas entendem. Quando você usa um exemplo, ou quando você usa mais desenhos, né? Dependendo do seu público é mais assim, outro público é assim. Agora é diferente também se você for pregar na conferência old school. É diferente, né? Você está pregando para um público diferente, né? Um povo mais, mais sofisticado e mais gourmet na teologia. É um povo então, mais gourmet, né? Então é diferente. A gente precisa saber, né, quem é o público que vai ouvir. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu vejo em mim, já encontrei muito também, de gente que sabe muita teologia e na hora de chegar lá em cima do sermão, o cara tem 10 folhas assim de sermão e não consegue transmitir aquilo que ele preparou. O que você mandou? Acenda uma fogueira no púlpito quando o graveto seco. O pastor Marcos tá mandando umas frases pesadas aí, hein? tá no John Wesley. É engraçado agora que o John Wesley, você vê que o símbolo da metodista é uma cruz de um coração abrasado com fogo, né? Porque o John Wesley falava muito sobre esse negócio de coração abrasado. Ixi, a vida dele é esse, falar de fogo. Essa é do Moody, pastor. É do Moody. Fazer uma live com o pastor Marcos também. Bora fazer. Dá até medo. Viu? Agora vai chegar na quinta pergunta, é isso, Derek? O ato de orar lá? Isso. Essa é a pergunta top das top aí. Nossa, nem tava aparecendo mais aqui pra mim, eu tava até achando estranho. Outra pergunta. Não vou deixar o Derek esquecer, não. Eu tô com ela aberta aqui. Cara, assim, o ato de orar por si só já é um ato teológico, eu separei aqui, né? O ato de orar por si só é um ato teológico.
Por que a adoração é tão importante para a pregação a oração é tão importante para a preparação do sermão? Então, assim, a oração, gente, já é um ato teológico, já é um mandamento de Jesus. Isso já é teologia. Então, por que é tão importante esse ato teológico da oração para a gente se preparar antes de pregar? Por que tem que orar antes de pregar? Por que tem que fazer esse negócio? Rapaz, porque a oração é tão importante para a preparação do sermão ou para pregar, né? Primeiro, que eu vou usar o exemplo maior, né? Que é de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O interessante é que os mestres judeus, os grandes rabinos na época de Jesus, a história diz que eles ensinavam os seus pupilos, os seus discípulos a orar. Você vê que Jesus ele não fez isso. Jesus ele deu o exemplo, ao ponto dos seus discípulos chegarem nele e falar: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Ou seja, era normal o mestre, o rabino, ensinar os discípulos a orar. E Jesus não fez isso. Jesus ele demonstrou através da vida dele que o sucesso que ele tinha no seu ministério era a oração. A ponto dos discípulos entenderem e falar: o sucesso de Jesus na pregação dele, o poder da pregação dele está na oração. Ao ponto de eles pedirem para Jesus: nos ensina a orar, porque nós entendemos que o sucesso do Senhor está na oração. Então assim, Jesus ele orava, Derek. A Bíblia diz que ele orou para escolher os 12 discípulos. Ele passou uma noite toda orando sozinho. Quando ele desceu do monte, ele escolheu os 12. Jesus, quando ele ia mudar de direção assim, eu preciso sair dessa cidade para outra, ele passava a noite toda no monte, ele descia, falou: eu preciso ir para outros lugares. Então a vida de Jesus era movida por oração. Você vê muito isso nos evangelhos sinóticos, Jesus passando a noite no monte e de dia ensinando no templo. No final da sua vida, no seu 3º ano de ministério, ele passa quase uma semana lá, orando à noite e ensinando de dia no templo. Orando à noite e ensinando de dia no templo. Ou seja, a oração, ela é muito importante. Porque se Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele orava, porque nós, meros humanos, não vamos orar, não vamos depender da oração como Jesus dependeu. Então assim, falar de oração é olhar para a vida de Jesus, é orar alguém que dava o exemplo de oração, e a gente encontra a pregação de Jesus simples, verdadeira, correta, né? Uma boa interpretação, ao ponto das pessoas, quando Jesus estava pregando em Nazaré ou nas sinagogas, as pessoas falavam assim: nossa, quem é este homem? Não é ele o filho de José? Não está entre nós os seus irmãos? Aonde ele buscou tanto conhecimento? Da onde vem este poder? Da onde vem esta sabedoria que sai? E o segredo de Jesus era a oração. Não estou falando que você orar e não estudar vai dar certo. Eu lembro de um testemunho engraçado, eu quero contar aqui para os irmãos antes de encerrar. Meu falecido pai era pastor de uma igreja e ele convidou um homem simples para pregar. Né? E esse homem passou a noite no monte orando, Derek. Orou a noite toda. Só que ele não se preparou para pregar. Ele passou orando, ele se preparou espiritualmente, sim, mas ele não estudou a Bíblia. Ele confiou somente lá a noite toda no monte, mas ele tinha que estudar, porque, como eu disse, se você perguntar para um pássaro qual asa é a mais importante, a direita e a esquerda, ele vai falar que as duas é importante. Então a oração e a palavra de Deus caminham juntas. E aquele homem passou a noite toda orando. Meu pai contava isso pra mim e a gente sorria muito contando essa história. E esse homem foi pregar, mas não estudou a palavra. E ele ficava a pregação inteira falando que passou a noite no monte, que o vaso estava cheio do poder de Deus, mas não pregava, Derek, não tinha palavra. Não tinha. Ele falava a pregação inteira. E meu pai ele contava isso pra mim, a gente sorria bastante, não tirando sarro do irmão, mas era algo que a gente lembrava, mas é algo que eu quero trazer para os irmãos, né? Orar, mas estudar também, né? Estudar bastante a palavra de Deus. Então, por que a oração é tão importante para a preparação do sermão? Porque o sermão, sem oração, não passa de um estudo, somente palavras intelectuais. Qualquer um pode fazer isso, Derek. Qualquer um, até um ateu, pode pegar um texto da Bíblia, estudar, se aplicar naquele texto e ir pregar, e não acontecer nada.
Então a oração ela é importante porque Jesus nos deu esse exemplo que orar é importante. Jesus, inclusive, ele orava para trazer um ensinamento. Quando ele vai trazer o ensinamento de quem ele era para os seus discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite orando. Aí depois ele disse para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Então, ou seja, para ele se revelar aos seus discípulos, ele passou uma noite inteira orando, pedindo direção de Deus, pedindo capacidade para Deus. Então, a oração e a teologia e a preparação do sermão, elas caminham junto. Por isso que é importante. Se você tirar a oração da preparação do seu sermão, você não vai ter um sermão. Você vai ter simplesmente um texto e você vai ser um homem intelectual ali ensinando para o povo. Dá uma aula só. Só uma aula. E uma aula que não vai edificar ninguém. Uhum. Eu acredito assim, Derek. Mas você para... a oração, ela é a comunicação que a gente tem com Deus, né? Mas ela, de uma certa forma, de uma forma misteriosa, ela enche os crentes e dá poder, né, para os crentes. A gente se sente, né, mais revigorado depois que sai ali da oração. Mas e se você tem esse poder na oração, depois que você orar, pronto, orei bastante, agora vou pregar. Mas vai pregar o quê? Porque Deus não vai jogar uma Bíblia ali na mesa e jogar um monte de palavras na sua cabeça. Não é assim que funciona. Você vai ter bastante poder, mas vai fazer o que com esse poder, então? Ou se você lê bastante a Bíblia e no final dos contos não orar, você vai fazer o que com tudo isso que você aprendeu lá? Como que você vai transmitir aquilo com autoridade? Vai chegar lá, vai pregar, tal, né? São duas... se eu não me engano, essa alegoria, inclusive, do pássaro é do Billy Graham, não é? É dele. Eu uso muito. Eu uso, inclusive, nos púlpitos. O pássaro voar com uma asa só, não tem como. Eu levo pra minha vida essa alegoria aí, porque é tremendo. Tem, você vê, esse aqui todo mundo, ou a grande maioria conhece, né? Quem tá mais familiarizado com a história da igreja, tem o Jonathan Edwards, certo? Todo mundo conhece aquele sermão dele, o famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Acho que todo mundo conhece. Aí o povo gosta de falar, né? Não, né? Nossa, você viu ele em uma pregação, todo mundo se agarrava até nos pilares porque tinha medo de cair direto no inferno. Nas cadeiras, né? O povo gritava, meu Deus, né? E quando você lê também esse sermão dele, eu não sei se já teve essa oportunidade, mas eu comprei o livretinho, eu li e eu não achei nada demais, né? Eu olhei assim, por que as pessoas estavam gritando, né, ouvindo esse sermão aqui? Aí você vai estudar a vida do Jonathan Edwards. Cara, o Jonathan Edwards era um cara que passava praticamente o dia inteiro orando e estudando, né? Meu Deus. O Jonathan Edwards, ele antes de pregar esse sermão que foi tão famoso dele, ele passou 3 dias jejuando só para ir para um dia só, para uma pregação. Ele passou 3 dias jejuando, orando. Fora que ele já era um cara intelectual. Jonathan Edwards ele foi um dos maiores, até hoje, um dos maiores filósofos da América, dos Estados Unidos. Ele foi um dos formadores de pensamento da América, assim. Ele teve muita influência. É um cara inteligente, mas um cara de oração. Esse cara, ele moldou a conduta moral da América, mas ao mesmo tempo é o cara que orava muito a ponto dele pregar as pessoas se segurarem nas coisas, porque, meu Deus, eu acho que eu vou pro inferno aqui com uma pregação dessa. É muito real isso daqui. E, inclusive, nessa pregação ele pregou sentado, porque ele não aguentava ficar de pé, ele estava debilitado, ele tá muito fraco, ele não tinha comido nada. Desse jeito o cara conseguiu fazer esse estrago. Meu Deus, né? Sentado, né? Imagina as pregações de Jesus, como que não era. Devia ser um negócio assombroso, né? As pregações simples, né? Simples, né? Nós temos a oportunidade de ver como o Sermão do Monte, né? Que eu já tive a oportunidade até de ver você ministrando, né? Uma parte dele, mas assim, simples as mensagens de Jesus, mas com tanto poder, né? Com tanta autoridade. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus, né? Tem que ter intimidade com Deus. Teologia sem oração, sem vida com Deus, não é nada. Cara. Bom, acho que dá para terminar por aqui. A gente até estendeu um pouquinho mais, já são 9h01. Deu aí 1 hora mais ou menos de live. Se você chegou agora aí
pegou só um pouquinho aí do conteúdo, olha meu primo aí. Ele é o Rafa Bugarim. Se você pegou agora a live já no final, eu vou deixar salvo a live aqui no Instagram e eu vou editar a live também e vou jogar no YouTube. É só entrar no... Eu não sei se o link tá aqui do YouTube ou se não, eu vou dar um jeito de jogar aí para vocês verem. Quem tá aí no Instagram vai conseguir ver aqui no Instagram e eu vou arrumar um jeito de deixar também o link do nosso YouTube aí para você ver lá. Participe dos nossos grupos, do nosso grupo do WhatsApp. A gente arrumou um jeito aí de comunicação pra gente estar conversando mais, dialogando um pouco mais, tá mais próximo ali, né? Entra lá no nosso grupo de WhatsApp, deixar bem claro pros irmãos que é um grupo de teologia, então você pode fazer perguntas lá, né? Inclusive perguntas como: será que existiu o dinossauro mesmo? A gente tá lá pra... esses dias o pessoal... Então, entre lá, mas já entre... O pessoalzinho lá faz umas perguntas, ó, show de bola lá, viu? Lá. Meio biruleito, mas é um grupo pra isso mesmo. Você pode tirar dúvidas... exatamente. Fazer perguntas legais lá, de tudo. A gente não é preso nisso não, lá, né, Derek? Graças a Deus. Gente, Deus abençoe, fique com Deus aí, a live vai ficar salva e entra no nosso link aí, tá lá na bio, só entrar na bio. Tchau, gente. Falou, até a próxima, pastor Rodolfo, Deus abençoe e vai ter mais aí, a gente vai estar sempre marcando. Amém, espero, os irmãos me perdoem aí, mas pelas brincadeiras, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, mas Deus abençoe a vida de cada um, né? Você que é editor e quiser fazer uma visita lá na Bereana, no Jardim Potiguara, logo na entrada do Potiguara lá, número 221, se eu não me engano, em frente à padaria, já fazendo aí, ó, o merchandise da nossa igreja, né? O pastor Marcos vai ficar feliz, a irmã Diomar, amém? Fazendo o jabá lá da nossa igreja, Assembleia de Deus Bereana, lá no Jardim Potiguara. Coloca no Google que você nos encontra lá. Isso aí, pô. Já que é pra fazer jabá, eu vou fazer da minha, então. Faça aí. Muito boa a igreja do Derek, viu? Já ministrei lá. É benção. A gente é de Tu, o ministério é COESG, Comunidade Evangélica, Comunidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, mas é COESG, você acha mais fácil assim. Eu mando um direct aí que eu mando pra você, aí você vai lá fazer uma visitinha, você é de São Paulo, de Tu aí, aparece lá. A gente vai receber vocês de braços abertos lá. Amém, gente? O povo tá, é isso aí. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus, irmão Alexandre. Tchau, tchau. Deus abençoe.